Olá, a paz do Senhor, já fez seu devocional de hoje? Hoje, nosso devocional é com o Salmo 132. Nós vamos orar, meditar no Salmo e orar no final. Então, fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos a palavra do Senhor. Bem, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado porque mais um dia Tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Nos ajude, Deus, nos dando revelação, entendimento, discernimento do que o Senhor quer nos entregar para o dia de hoje. Que essa noite seja uma noite na paz e na presença do Senhor. O Senhor venha nos guardar e nos livrar de todo mal. Amém. Salmo 132 está falando assim. Senhor, lembra-te a favor de Davi, de todas as suas provações, como fez votos solenes e juramentos ao Eterno, poderoso de Jacó, declarando: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que meus olhos conciliem sono, nem que as minhas pálpebras repousem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Ouvimos falar que a arca poderia ser encontrada em Efrata, mas a encontramos no campus de Jar. Entremos na sua habitação. Vinde e adoremos ao Senhor diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, ó Senhor, e vem para o teu lugar de repouso, tu e a tua arca, onde resplandece a tua glória. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, rejubilem-se com cânticos de louvor os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor determinou uma promessa a Davi, um juramento firme, que ele não revogará jamais. Estabelecerei um dos teus descendentes no seu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e as prescrições que lhe ensino, também os filhos deles se assentarão no seu trono por toda a eternidade. Pois o Senhor escolheu Sião, com a vontade de construí-la sua morada. Vontade de construí-la sua morada. Este será sempre o lugar do meu repouso. Ali residirei, porque assim o desejei. Abençoarei copiosamente suas provisões e de pão saciarei seus pobres. Vestirei de salvação seus sacerdotes e seus fiéis celebrarão com grande júbilo. Lá eu promoverei renascimento do vigor de Davi. Farei resplandecer a luz do meu ungido. Cobrirei de ignomínia os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém? Então, Salmo 132, aqui na minha Bíblia, tem um título que fala a promessa de Deus a Davi. Então, Deus fez uma promessa a Davi, que o trono dele se perpetuaria para sempre. E esse Salmo, ele é uma oração ao Senhor, um cântico ao Senhor, para que o Senhor se lembre das promessas que ele fez a Davi, de que o trono dele seria, que ele perpetuaria o trono dele, que se os filhos dele obedecessem, sempre teria alguém da sua linhagem no trono. E Jesus é chamado filho de Davi, da tribo de Judá, da descendência de Davi. Sentou no trono e nunca mais sairá. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E assim como o povo lembrou a Deus sobre Davi, sobre as promessas que Deus fez a Davi, nós também podemos lembrar a Deus sobre promessas que Ele fez a nós, em nome de Jesus. Jesus que representa Davi, né, o filho de Davi, hoje Jesus representa para nós, nosso intercessor. Então nós podemos orar a Deus, falar com Deus por causa de Jesus. E em nome de Jesus, é por isso que a gente ora, falando em nome de Jesus, porque Ele é o nosso intercessor e nós podemos orar, lembrando Deus das promessas que Ele nos fez, assim como Davi orou. Muitas vezes eu já vi essa passagem, que se eu não me engano está em 2 Crônicas, onde Davi faz uma oração, logo depois dele colocar no coração dele, igual ele fala aqui, que ele não dará descanso aos seus olhos até que ele encontre um lugar para o Senhor. Na oração, ele faz uma oração, ele deseja fazer um templo para o Senhor, porém, o Senhor falou com ele que não, que quem construiria seria seu filho, porque ele era um homem sanguinário, né? Davi foi um homem de muitas guerras, de muitas conquistas, e ele não poderia fazer um templo para o Senhor, mas Salomão iria fazer. Só que mesmo ele, olha o coração de um pai, como que Davi mesmo era um homem segundo o coração de Deus.
Mesmo ele não podendo fazer o templo, Deus não permitiu ele de fazer, era uma coisa boa, mas Deus não permitiu ele de fazer. Ele não ficou com raiva disso, dele não poder fazer. Pelo contrário, ele arrumou todos os recursos para que o filho dele tivesse mais facilidade de fazer. Então esse é o coração de Deus, o coração do Pai. Ele prepara o ambiente para que a gente possa estar lá naquele lugar. Então talvez tem coisas na sua vida que ainda não aconteceu, mas Deus está preparando o ambiente, preparando o seu coração para te colocar lá naquele ambiente, como ele fez com Adão. Deus preparou tudo antes de colocar Adão. Preparou todo um jardim, todo o recurso. Depois ele criou Adão e designou a Adão o trabalho de colocar nomes, de cuidar, cultivar aquilo que ele tinha feito para ele. Então Davi fez a mesma coisa que Salomão. Ele não poderia construir, mas ele, todo o recurso que ele pôde, ele juntou para que Salomão pudesse construir o templo para o Senhor. Então, esse é o verdadeiro coração do Pai, que é aquele que prepara o ambiente para o filho. E nós, como os pais, Deus conta conosco para que a gente prepare o caminho para os nossos filhos. Se foi difícil para nós, para os nossos filhos tem que ser mais fácil. Nós precisamos adquirir recursos para que a vida dos nossos filhos seja mais fácil, não seja dura como a nossa. Essa é a verdadeira paternidade que prepara o ambiente onde os filhos serão inseridos. Então Deus também prepara situações para nos colocar nela, para nos empurrar a nossa promessa. Amém? Então, às vezes tem promessas ainda que não cumpriu na sua vida, é porque Deus está preparando todo um ambiente, todo um cenário para te colocar lá. E quando é de Deus, dá tudo certo. Quando é de Deus, a provisão vem. Quando é de Deus, as coisas se desenrolam, porque é a mão de Deus. A unção de Deus é para isso, te dá um aceleramento, né? A unção de Deus faz isso conosco, acelera coisas na nossa vida, quando nós deixamos Deus agir. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse discernimento. Obrigado, Deus, porque o Senhor faz promessas a nós e nós viemos aqui, assim como Davi orou ao Senhor, orar no nome de Jesus sobre promessas que o Senhor falou sobre nós, sobre promessas que o Senhor fez para nós. E em nome de Jesus, que essas promessas venham se cumprir nas nossas vidas. Que nós venhamos ser preparados para receber tudo que o Senhor declarou sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Que nós possamos receber do Senhor. E obrigado, Deus, por nos escolher. Obrigado, Deus, porque somos seres humanos, pecadores, limitados, mas mesmo assim o Senhor para nos ouvir. Mesmo assim o Senhor contempla as nossas orações, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor nos escolhe, o Senhor nos tira do lamaçal, o Senhor nos tira do lixo, o Senhor nos levanta. Esse é o poder do Senhor. Muito obrigado, Deus, por lembrar de nós, por olhar o nosso coração e ver as coisas boas, Deus. Então, que nós possamos retribuir também ao Senhor tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor já fez ao nosso favor e tudo ainda que o Senhor fará. Abençoa cada pessoa desse devocional, cada pessoa que está acompanhando esse devocional, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que as nossas raízes sejam aprofundadas em Ti, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, aguarde com fé, como foi falado ontem. Espera com fé no Senhor, porque Deus está preparando o cenário para te inserir. Que Deus te abençoe.